Olá pessoal, meu nome é Fábio Santiago e hoje vamos falar mais uma vez sobre padrões de projeto. O padrão a ser abordado hoje será o Fact Method, que é um padrão bastante utilizado na engenharia de software e é um padrão de criação. Também conhecido como construtor virtual, o Fact Method tem como objetivo definir uma interface para criar objetos de forma a deixar as subclasses decidirem quais classes serão instanciadas. Vamos entender isso já já com um exemplo prático. A princípio, vamos dar uma olhadinha na UML para esse padrão. Bom, essa é a estrutura genérica do Fact Method e essas quatro classes são, na verdade, os participantes. Aqui está de forma bem genérica, certo? É a estrutura básica do Fact Method. Isso ficará bem claro quando formos para um exemplo prático. Então, temos aqui um produto. Esse produto, na verdade, vai definir a interface dos objetos que o Fact Method criará. Ele será o produto criado pela nossa fábrica, pelo nosso método de fábrica, que é o Fact Method. E logo abaixo, implementando essa interface, embora isso aqui possa ser uma herança também, porque de repente, dependendo do caso, isso aqui pode ser uma classe abstrata, temos o produto concreto, que irá fazer nada mais do que implementar as funcionalidades definidas em produto ou sobrescrever alguns comportamentos. E temos aqui na outra extremidade um participante chamado Creator, é o criador. Essa classe será a classe que de fato implementará o Fact Method, o Fact Method propriamente dito. E esse Fact Method normalmente retorna um produto. Imagine que esse nome Factory ele não está aqui à toa. Factory quer dizer fábrica. Então, nada mais justo do que o nome da classe que cria o produto se chamar fábrica. Ela, na verdade, é a criadora de produtos, ou seja, uma fábrica que fabrica produtos. Aqui eu tenho a minha máquina de criação e aqui eu tenho o meu produto final. E por fim, temos uma classe que possui uma dependência com o nosso produto concreto, que é uma classe que estende as funcionalidades do criador e faz um override do Fact Method, ou seja, ele pode alterar o comportamento do Fact Method. Bom, então agora vamos para um exemplo prático. Bom, aqui eu já implementei um pequeno programinha, muito simples, é um programinha que eu vou explicar a que ele se propõe e vamos também explicar porque nesse caso o Fact Method cairia como uma luva para resolver um problema e quais seriam os principais benefícios e consequências da aplicação desse padrão nesse projetinho. Bom, aqui nós temos uma classe bastante simples, uma classe concreta que possui apenas um único método. Essa classe se chama apartamento, certo? E o método é um create apartamento. Só que ele vai retornar a planta, floor plan, é a planta baixa desse apartamento. Bom, observe que aqui nós vamos fazer a criação da nossa planta baixa, certo? Essas classes são bastante simples, elas não têm muito comportamento. Observe que esse é um exercício apenas didático, ok? E nós vamos sair criando os cômodos desse apartamento. Aqui no caso criamos uma sala. Aqui nossa sala 1, no caso poderia ser, por exemplo, a sala de jantar. E logo em seguida nós adicionamos essa sala à nossa planta. Você observa aqui que nós chamamos nossa floor plan e demos um add element. Então acrescentamos a ela a nossa sala 1. E faremos uma criação de uma outra sala, uma sala de estar, por exemplo, e também adicionaremos a ela a nossa planta. E assim vamos, adicionando a cozinha, adicionando um quarto. E aqui nós temos no construtor do quarto, aqui no caso eu criei dois parâmetros. O primeiro parâmetro quer dizer se esse quarto tem suíte e o segundo parâmetro se esse quarto tem um closet. Bom, e logo em seguida nós vamos acrescentar mais um outro quarto, nesse caso com suíte e sem closet. E vamos fazer a montagem dos nossos elementos, a vizinhança desses elementos, em qual cômodo é vizinho a qual cômodo. Então nós vamos dizer aqui, por exemplo, aqui é seta o vizinho. Então aqui no caso nós estamos setando o vizinho para a nossa sala 1. Estamos dizendo que o quarto 2 está a leste dessa sala.
E aí vamos fazendo, a sala 2 está a sul e vamos fazendo a montagem em vizinhança. E ao final retornaremos essa planta que está povoada aqui com 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Bom, nosso apartamento está muito legal, está muito bacana, mas existe um grande problema aqui. O método criar apartamento, ele não é um método, nesse caso, reutilizável em outras situações. Por quê? Porque ele está misturando a questão da estrutura do apartamento com questões dos tipos exatos que compõem esse apartamento. Por quê? Porque eu tenho declarações, instanciações diretas, ou seja, eu tenho o operador nil. Isso faz com que crie uma amarração forte entre a estrutura e a questão exata do objeto. Eu não posso, por exemplo, reutilizar o método criar apartamento mudando só algumas questões desse método, só alguns comportamentos desse método. No caso, eu teria que sobrescrevê-lo por inteiro. Eu não poderia mudar questões específicas de estrutura, porque eu tenho uma amarração forte, o acoplamento está muito forte. Então, nesse caso, é essencial que nós apliquemos o padrão Fact Method para que o nosso projeto se torne mais flexível, se isso for uma necessidade, é claro. Bom, então se o objetivo é tirar os operadores nil do método Create Apartamento para que esse não se amarre às questões, as classes específicas desse projeto, dessa estrutura, vamos criar aqui um método que, por exemplo, cria sala. Então, nós poderemos nesse método retornar uma sala. Poderemos utilizar agora esse método em vez de fazer a chamada ao operador new, instanciando ele diretamente na classe Create Apartamento. A classe Create Apartamento, nesse caso, vai agora estar separada, vai estar com um acoplamento fraco, porque eu posso sobrescrever agora na minha classe concreta, na minha subclasse concreta, somente esse método, por exemplo, create sala. Então vamos fazer a mesma coisa para os demais. Bom, então trouxe aqui os métodos. Nós temos a criação aqui da cozinha, que vai retornar a cozinha, e temos a criação do quarto, que tem os parâmetros, tem suíte, tem closet, passando esses mesmos parâmetros para o construtor da nossa classe quarto. E agora vamos fazer a substituição de forma a eliminar os operadores nil do nosso criador de apartamento. Vamos fazer a mesma coisa para os dois quartos. Bom, então dessa forma eliminamos todos os operadores nil do nosso método create apartamento. Estamos utilizando agora os fact methods, que são esses 3 métodos. Bom, e é interessante também que o criador, nesse caso, aumentaria a flexibilidade mais ainda do nosso Fact Method se nós criássemos também um Fact Method para a planta do apartamento. Dessa forma, nós eliminamos inclusive a criação da própria planta. Vamos criar aqui, por exemplo, um método da planta que vai retornar exatamente a instância dessa planta. Bom, e evidentemente vamos fazer a substituição desse método. E agora sim, temos 100% dos operadores removidos do nosso método Create Apartamento, ou seja, o nosso criador de produto. Bom, agora nós temos o padrão de projeto utilizado nesse exercício totalmente aplicado à nossa classe. E para efeito didático, vamos definir esses participantes, os participantes que nós tínhamos comentado na UML. Por exemplo, no caso, o produto vai ser a classe pai de todas essas classes aqui, que são os elementos do apartamento, que são os quartos, a cozinha, que aqui no nosso caso é o elemento. Esse elemento aqui será, no caso, o nosso produto, que será a classe
pai de todos os outros elementos do nosso exemplo. A nossa classe concreta do produto serão exatamente essas classes aqui, que são as classes que estendem, por exemplo, cozinha, vai estender de elementos de apartamento. Então, essas nossas classes aqui são as subclasses do produto. Cozinha, quarto, sala, serão nossos produtos concretos. E já o nosso criador, no caso aqui, vai ser a própria classe apartamento. Essa classe aqui é o nosso criador, porque ela cria os elementos do apartamento. E temos também a nossa classe concreta do criador, que esse é um dos melhores benefícios de se aplicar o padrão de projeto Fact Method no nosso exercício, porque agora nós podemos ter a flexibilidade de estender a classe apartamento e criar um apartamento de uma forma diferente, sem que precisemos sobrescrever todo o método create à parte. Nós poderíamos, por exemplo, só sobrescrever um método desse daqui, que é um fact method, e dessa forma alterar de forma bem específica uma determinada coisa. Por exemplo, se eu quiser alterar somente a cozinha do meu novo apartamento, eu só vou sobrescrever o método create kitchen, e esse método aqui está sendo chamado e vai ser montado conforme essa sobrescrição de método, já que a subclasse, o método create cozinha dessa subclasse vai ser lido e o seu comportamento também vai ser alterado, mas o método create apartamento vai continuar sendo o original. Vou continuar utilizando o método create a parte da classe original, visto que ela não foi sobrescrita na subclasse. Bom, então para finalizar, vamos criar nossa classe criadora concreta que cria um novo apartamento. Vamos, por exemplo, imaginar um apartamento mais barato, um apartamento mais econômico. Então, vamos criar um apartamento econômico, onde, para baratear, vamos, por exemplo, ele deve estender a nossa classe apartamento, conforme está no nosso UML. Com a classe concreta, ela implementa ou sobrescreve algumas funcionalidades do nosso criador, que no caso é o apartamento. Então, ela estende a parte. Vamos, por exemplo, criar uma cozinha, conforme a classe pai. Vamos, por exemplo, criar uma cozinha mais... Vamos imaginar uma cozinha americana, uma cozinha mais que torne o apartamento mais barato. Então, eu vou sobrescrever apenas o criador dessa cozinha. Não preciso sobrescrever todo o método criar apartamentos e alterar somente esse comportamento. Então, vamos criar aqui, por exemplo, vamos imaginar que existe uma classe American Kitchen, que é uma cozinha americana, e vamos criar essa classe. De forma que a sua classe pai é a cozinha, né? Visto que é uma cozinha específica. Então agora eu posso, na nossa classe cliente, criar um apartamento econômico e ter a certeza de que ele vai ser montado dessa forma, só que com a diferença da cozinha. Nesse caso eu tenho uma cozinha americana e nesse caso eu tenho uma cozinha normal. Então observe que a aplicação desse padrão de projeto tornou nossa classe apartamento bem mais flexível. Bom, então quais são as principais consequências da aplicação de um Fact Method ao seu projeto? Bom, além de tudo que nós falamos, criar objetos dentro de uma classe com Fact Method é sempre muito mais flexível do que criar objetos diretamente, exatamente pelo baixo acoplamento que ele gera. O teu código não vai estar amarrado o tipo exato que eu preciso usar. Em si, ele vai estar amarrado à estrutura de como montar. E isso vai fazer com que a responsabilidade do tipo específico seja passada às subclasses. Ok? Então é isso. Muito obrigado.